terceiro ano, vamos começar a resolução da atividade 3, certo? Vamos lá. Então, vou começar pela primeira. Escolha um sistema de coordenadas que considere mais adequado e escreva as equações da reta EF, FG, GE e OE, onde M é o ponto médio do lado EF. Então, ó, M, ou seja, é o ponto médio, vai dividir esses dois lados em lados iguais, certo? E o O é o ponto médio do lado GF. Mesma coisa então aqui, esse O não é zero, tá, gente? Ele vai dividir esses dois, ele vai dividir essa reta em duas retas iguais, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que observar aqui. Pessoal, esse triângulo, ele é um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados deles são iguais. Então, se aqui vale 10, qual vai ser o valor desse lado? 10 também, né? Sendo aqui 5 e ali o 0,10. Tudo bem? Aqui vai valer quanto, pessoal? Também 10, né? Então, ó, aqui valeria o 5 se eu for pegar o meu plano cartesiano, ó. Não tava fazendo assim, gente? Aqui é x e aqui é y, né? Então, ó, esse ponto aqui do G, ele vai estaria no menos 5. O ponto ali do F no 5. Eu sei que aqui é 0, é O também, mas é 0. Por quê, pessoal? Porque é onde corta o eixo do Y, né? Então, seria 0 mesmo. E aqui em cima seria 10, tudo bem? Então, a gente tinha que visualizar esse triângulo também no plano cartesiano, certo? Além disso, a gente tem que lembrar que em triângulos equiláteros, a soma de todos os triângulos deve ser igual. A soma de todos os ângulos deve ser igual. E qual que é a soma dos ângulos de um triângulo? A soma dos ângulos internos é 180, a gente não pode esquecer disso, né? Então, 180 dividido em 3, que eu tenho 3 ângulos, né? É 60, né? Então, 60, 60, 60. Bom, então com já descobrindo os valores do ângulo, eu já consigo descobrir qual que é a inclinação dessa reta. Porque a inclinação da reta não é tangente do ângulo é igual à inclinação. Qual que é a tangente de 60? É raiz de 3. Pronto. Já descobri qual que é o valor de ele, certo? Agora é só a gente colocar na equação da reta. Então, vamos lá. Vamos começar pela G, certo? Então, vamos lá lembrar da nossa formulinha, né? Que eu teve até na aula essa semana no aplicativo. Y e X da fórmula a gente não mexe, certo? Então, eu preciso aqui achar um ponto onde eu conheço o valor de X e de Y. Então, aqui X, G, E. Bom, aqui eu conheço, não conheço, pessoal? Quanto que vale meu X aqui? Menos 5. E o meu Y, quanto que vale? 0, né? Então, eu já conheci um ponto aqui. Poderia pegar lá do E, lá em cima? Sim, valeria 10, o X valeria 0 e o Y valeria 10, tanto faz. Vamos pegar esse daqui mesmo. Então, ó, Y fica sendo Y, Y0, 0, M, raiz de 3, que eu já descobri, X é X, X0, menos 5, ó, menos com menos 5. Né? Y menos 0, Y. X menos com menos, mais 5. Pronto, descobrimos o valor, a equação da reta GE, certo? E aí, pessoal, da EF?
Muito fácil, né? Ó, elas não têm mesmo tamanho, não tem o mesmo ângulo, só que o que acontece? A EF, ela tá decrescente, então o valor de M é negativo, né? A equação é a mesma, só o valor de M que se torna negativo. Então, ó, não preciso nem fazer a conta novamente. É y igual a menos raiz de 3x mais 5. Já descobri também dessa reta EF. Vamos agora então para a reta FG. Então tá aqui, FG. Vamos lá. Essa reta FG, pessoal, tem alguma inclinação? Não, né? Então o M dela vale 0. Vamos pegar um ponto onde eu conheço o Y e o X. Aqui, né? X vale 5 e Y 0. Poderia pegar aqui no G? Também, tanto faz, tá? Então, o ponto que eu conheço é 5 e 0. Só substituir na forma. Y é Y menos 0 igual ao M, que vale 0. X é X menos o X0, que é 5. Y menos 0, 0. Pessoal, não tem que fazer essa distributiva? 0 vezes qualquer coisa é 0, não é? Então, y aqui é igual a 0. Certo? Vamos, então, para agora a OM. Então, aqui, OM. Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual que é o valor da inclinação, certo? Vamos lá. Aqui também forma um triângulo equilátero, certo? Falou que aqui era metade e ali era o ponto médio também, então forma um triângulo equilátero. Mesma coisa, a soma dos ângulos internos deve ser 180. Se é um triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais. Então, é 60, 60, 60. Certo? Então, qual que é a tangente de 60 mesmo, que a gente já viu? Raiz de 3, né? Então, a inclinação dessa reta também é raiz de 3. Vamos lá, então, pegar um valor que eu conheço. Ó, aqui tanto x quanto y é 0. Eu poderia pegar aquele ponto ali em cima? Bom, até poderia, mas ó, eu sei o valor dele em y, mas eu sei o valor dele em x? Não, né? Então, por isso que a gente pega o 0 e o 0. Então, só substituir na fórmula. Então, y é y, né? Aqui é 0, aqui é raiz de 3, x menos 0. Qualquer coisa menos 0 é y, né? Então, y menos 0, y. X menos 0, x. Pronto. Descobrimos também qual que é o valor, a equação dessa reta. Bom, vamos para o exercício 2, então. João está observando um telescópio a rampa de onde esportistas estão saltando de parapente. Supondo que João esteja numa torre a 12 metros de altura do ponto de origem e o ângulo de seu telescópio com o horizonte seja de 30 graus. Qual é a equação da reta que liga ao ponto de observação onde João está e a rampa de onde os esportistas estão saltando? Bem facinho, né? Ele também quer a equação da reta. Vamos lá, pessoal. O desenho de vocês está bem melhor do que o meu, então a gente consegue observar aí, tá? Um plano cartesiano no desenho, tudo bem? Então, ó, aqui tá falando que a inclinação é de 30 graus. Para eu descobrir que o ângulo ali é de 30 graus, para eu saber a inclinação, eu tenho que fazer a tangente desse ângulo, né? Então, a tangente do ângulo é igual a M. Ou seja, a tangente de 30 é igual a M. Qual que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Pronto, descobri já o M. Agora eu tenho que achar um ponto onde eu conheça esses valores. Vamos olhar aqui, pessoal. Aqui, eu não tenho que o valor do meu Y é 12 e o do meu X é 0. Tá falando que essa distância até João é 12.
não é? Vocês podem ver que aí tem até o zerinho também no desenho de vocês. Pronto, já conheço um ponto, né? 0 e 12. Vamos substituir na nossa fórmula? Y igual menos y0 igual a m, x menos x0. Então, vamos lá. Y a gente deixa, né? y0, 12. M, raiz de 3 sobre 3. X, qual que é o x0? 0, né? Então, vamos lá. Vai ficar y menos 12. O raiz de 3 sobre 3 vezes x fica raiz de 3 sobre x, certo? O menos 12 passa para lá, somando. Então, vai ficar raiz de 3 por 3 mais 12. A gente poderia usar outra fórmula também? Mx mais h? Poderia, né? Ó, então y e x a gente tem que deixar. Eu sei quem que é o m? Sei, raiz de 3 sobre 3. Eu sei quem é o h não é onde corta o eixo do y? Onde que cortou o eixo do y? Não foi no 12? Então, ficaria a mesma coisa, tanto faz qual vocês querem usar. Mais 12. Prontinho. Bom, vamos lá, pessoal. O exercício 3 e 4 eram de máximos e mínimos, certo? De estimação de alguma operação e tal. Vocês viram isso lá no primeiro ano, tá? Então, eu passei para vocês alguns vídeos para a gente relembrar e para vocês conseguirem fazer esses dois exercícios que são bem simples. Então, exercício 3. Em uma apresentação aérea, aviões em competição tentam atingir o ponto mais alto em ascensão rápida. Descrevendo um arco de formato de uma parábola, um desses aviões seguiu a função x, y igual a menos 2x ao quadrado mais 80x. Determine a altura máxima em metros atingida por esse competidor. Então, ou seja, ele quer a altura máxima. Então, aqui eu tenho a minha parábola, tá, pessoal? Função de segundo grau forma uma parábola. Então, ó, o ponto máximo que ele vai atingir não é esse daqui, pessoal? Ou seja, é o vértice de y, né? Aqui não é a vértice de uma parábola, certo? Então, que a gente usa aquela forma, certo? Então, aqui a gente tem o y do vértice, que é menos determinante dividido por 4a. Pessoal, esse menos, ele é de tudo, ele não é só do determinante. A gente tem que lembrar disso porque a gente erra fazendo, colocando esse menos aqui no b, certo? Ele é de tudo, tudo bem? Então, aqui, ó, já coloquei a fórmula do determinante, né? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4a. Lembra lá da nossa aula no aplicativo que nós tivemos de função de segundo grau, descobrir a, b e c? Aí onde a gente já está usando ela, certo? Então, ó, quem que é o a, pessoal? É quem acompanha x ao quadrado, menos 2. O b é quem acompanha x, 80. O c aqui a gente não tem, né? Então, c igual a 0. Vamos lá. Então, ó, menos, esse menos daqui eu vou colocar até parênteses, tá? b ao quadrado, ou seja, 80 ao quadrado. Menos 4 vezes a, menos 2 vezes c, que é 0. Tudo isso dividido por 4a. 4 vezes menos 2. Bom, pessoal, isso aqui eu já posso cancelar, né? Porque qualquer coisa multiplicado por 0 é 0. Então, 80 ao quadrado dá 6.400. 4 vezes menos 2, menos 8. 6.400 dividido por 8 dá 800. Então, vai ficar menos, ó, mais com menos 800, né? Fazendo o joguinho de sinal aqui, menos com menos, 800.
Tá vendo, pessoal? Porque a gente não pode confundir esse menos aqui e teria dado menos 800 se a gente tivesse juntado ele aí. Então, é importante a gente saber que esse menos, ele é de tudo, ele não é só do determinante, certo? Vamos para o exercício 4 agora, certo? Que é bem facinho também. Então, aqui no exercício 4 tá lá. Uma empresa quer reduzir o custo, ou seja, então agora eu quero saber o valor mínimo, né? De produção das peças que fabrica. Se o custo dessas peças é definido pela seguinte função. Então, ó, o custo C de x é igual a x ao quadrado menos 80x mais 300. 3.000, desculpa. Meninas? Então, a quantidade X de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. Então, ó, já está falando a quantidade X, né? Então, a gente quer o X do vértice. O vértice de X. Qual que é a formulinha? Menos o B sobre 2A. Esse menos é a mesma coisa, certo, pessoal? Ele é de tudo. Então, vamos lá. Quem que é B aqui? 80. Quem que é A? 1, né? Menos 80 aqui. Então, vamos lá. Menos B, menos 80, dividido por 2 vezes A, que é 1. Menos 80 dividido por 2. Parou! Chega! Chega, Zu! Pode! Sai! Se você não ligar com ela, você vai apanhar. Então, vamos lá. Quanto que é menos 80 dividido por 2? Menos 40, né? Menos com menos, mais 40. Então, a quantidade de peças, né, que deve ser produzida para que eu tenha um menor custo é 40 peças. Bom, vamos para o exercício 6. O 6 nada mais é, pessoal, do que uma interpretação do que o exercício está falando, certo? Então, vamos lá. Um pequeno fazendeiro dispõe de 8 alqueires para plantar milho e cana. Ele deve decidir quanto plantar de milho e cana em alqueires, de modo que o seu rendimento seja o maior possível. Cada alqueire de milho plantado deve resultar em um rendimento de 20.000. Então, ó, de milho, o rendimento, né, tem que ser maior que 20.000. E a cada alqueire de cana deve render 15.000. Então, isso, pessoal, tá falando em cada alqueire, certo? Então, se tiver 2 alqueires de milho, vai ser o quê? Vai render 40.000. Se tiver 2 de cana, 30.000 e assim por diante. Tudo bem? Considere x e y a quantidade de alqueires plantados de milho e de cana. Então, ó, de milho é x, certo? O alqueires. E de cana, y, certo? Então, para eu descobrir o quanto que essa rendeu a de cana, depende do quê? Dos alqueires, né? Então, é só multiplicar. Se é 3 alqueires, no lugar de y, seria 3. E assim por diante. Então, vamos lá. Como se deve representar, em termos de x e y, um rendimento R, certo? Então, que é o R. Rendimento recebido pelo fazendeiro, que ele seja maior ou igual a 70.000, né? Então, esse rendimento, pessoal, tem que ser maior ou igual a 75.000. Ou seja, pessoal, a quantidade de dinheiro que os alqueires de cana e de milho tem que dar tem que ser maior do que 75.000, certo? Então, vamos lá. Então, ó,
Então, 75 mil, a gente já coloca aí da forma que está no exercício. 75 mil. O rendimento ali, ó, tem que ser o quê? Maior do que isso, não é? Então, ó, sinalzinho aqui, fechado, menor. Igual, né? A gente coloca assim, igual. Então, ali, os 20 mil vezes X, né? Porque a gente tá falando do milho, mais o 15 mil Y. Entenderam, pessoal? Então, ó, o rendimento tem que ser maior, ó. Então, o rendimento que ele vai ter com o milho e com a cana, certo? Multiplicando pelos valores de alqueires, tem que ser maior ou igual a 75 mil. Tudo bem? Que tá aí, é a alternativa E para vocês.